É hora da mensagem do dia. A relatividade sobre a questão da maturidade. Talvez a gente fica perguntando quantos anos será que eu preciso ter para que eu de fato tenha maturidade? Alguém vai dizer, isso é relativo, né? Como você disse, é a relatividade das coisas. Porque amadurecer não significa exatamente quantos anos você tenha vivido para que você tenha, né, como uma fruta, por exemplo, que precisa de um tempo correto para que ela esteja no ponto de amadurecimento, ou, né, e passando daquele ponto ela vai entrar naquele processo de estar apodrecendo, né, depois do amadurecimento. Mas o ser humano, infelizmente, não tem como você... Por isso a gente sempre fala, fulano já tem tanto, né, de idade e parece que nunca cresce. Você encontra pessoas jovens e que têm uma maturidade que é algo assim, você vê, né, adolescentes, crianças que já têm uma forma de pensar que às vezes até nos assusta, né? Enquanto você encontra às vezes alguns adultos que também assusta pela sua maneira infantil de ser. Mas a maioria das pessoas, ou boa parte delas, está muito mais ligado à maneira como a gente ensina ou como somos ensinados do que exatamente quantos anos a gente tem, porque isso não determina nada. Como eu disse, você vai encontrar pessoas muito jovens, mas que já têm uma certa vivência, enquanto nós encontramos pessoas com uma certa idade que não têm vivência nenhuma. Mas aí a gente fica imaginando de quem seria a culpa? Dos pais, talvez, por não terem ensinado os filhos corretamente, dos filhos que não deram muito, talvez, importância para os ensinamentos. O amadurecimento, a maneira como nós vemos a vida é exatamente como nós encaramos ela. Porque tem situações que você pode ter a ajuda das pessoas, mas as resoluções, elas são exatamente suas. Tomar decisões, saber para onde vai, saber onde pisa, escolhas, escolher com quem anda, tudo isso temos conselhos de sobra, inclusive dos nossos pais. Mas nada disso adianta se você não mudar ou se você não escolher corretamente. Mas é claro que saber escolher corretamente às vezes não é exatamente aquilo que a gente talvez fala de tão fácil que seja, porque a gente sabe que às vezes a escolha é algo que às vezes a gente já tem até que apostar para ver se vai dar certo e coisa e tal. Mas existem coisas que são muito aparentes, né? Tem coisas que estão na cara, que a gente está vendo que não tem muito futuro. E é claro que a maturidade está muito mais ligada. Eu costumo até às vezes usar alguns exemplos, por exemplo, quando você é jovem e, né, o rapazinho novinho gosta daquela mocinha na escola, né, no bairro, na sua rua, e é aquela moça mais bonita da escola, mais bonita da rua, e o rapazinho apaixonado por ela e também todos os outros da rua. Talvez lá no seu pensamento ele imagina que um dia ele pudesse namorar com aquela moça. Mas ela, talvez por ser tão bonita, nem sequer sabe, ou talvez tenha olhos para ele. Ela está olhando para um outro rapaz. E ele também não se importa muito. Ele sabe talvez que ela não vai gostar dele, mesmo assim ele alimenta aquele sentimento e aquilo vai passando normalmente. Vamos dizer assim, não machuca, né? Mas com o tempo você vai amadurecendo e na sua maturidade você começa a perceber que esse tipo de sentimento na adolescência, ele não machuca. Mas você percebe que na sua vida adulta, machuca. Se você for decepcionado, principalmente pelas pessoas que você ama, dói, não é brincadeira. Se você ver uma pessoa que você gosta namorando com outra pessoa, é como não deu certo o namoro, a pessoa fica triste, acaba terminando o namoro e com o tempo aquela outra pessoa começa a namorar, mas aquele que não queria ter terminado ainda continua nutrindo no coração o sentimento de que talvez ele possa voltar, mas aí acaba não conseguindo voltar, ele ainda continua apaixonado, continua gostando e aquela pessoa já namorando com outra, e aí aquele sentimento vai machucar, vai doer. Aquilo que não era para doer, dói. Aquilo que não era para trazer tristeza, traz. A maturidade nos faz isso. A maturidade acaba nos fazendo ver a vida não tão colorida quando somos jovens, porque a falta da maturidade, ela nos mostra a vida talvez num paradigma, num prisma, que quando você encontra, quando você tem maturidade, você vê que não é assim. Você sabe que a vida não é mais como era quando você é jovem, que a única preocupação que você tinha era com as notas
do seu boletim escolar. A preocupação que você tinha era se ia chover para você jogar bola. A preocupação que você tinha era o que você ia fazer no seu fim de semana, brincar com as amigas, com os amigos, ia jogar futebol, enfim, jogar videogame na casa do amigo, ir para a praia com a sua família no fim do ano. Não sei qual era a programação, talvez essa era a sua preocupação. Preocupação no sábado de manhã qual era? Nenhuma. O que você fazia quando você era jovem? Talvez dormia até tarde. Levantava, não tinha muitos, não tinha lá o hábito talvez de ajudar os pais em casa, não tinha uma casa para limpar, não tinha contas para você pagar. Qual era a conta que você tinha que pagar? A cantina da escola, quando você tinha dinheiro para comprar um lanche, ou olhe lá, né? A preocupação que você tinha era saber qual era o cardápio da merenda semanal da escola. Era saber que hoje tem prova de matemática. Ai, meu Deus do céu, prova de matemática da professora. Ai, né? Como era o nome da professora? E aí você ficava preocupado. Depois, naquele dia que fez a prova, vinham as notas. A professora geralmente, entregava as provas e você olhava, lá estava a sua nota. Essa era a sua preocupação. Agora, com a maturidade que você tem, com a experiência que você tem, com aquele sonho de menino, de menina em chegar aos 18, né? Quem não tinha? Mas, rapaz, a gente com 12, 13, 11 anos, a gente ficava sonhando, fazendo as contas para ver quanto tempo estava faltando para chegar aos 18. Porque parecia, quando você assistia os filmes, você via que 18 anos era a idade, né? 21 anos... Nossa, eu posso tirar a habilitação, eu posso dirigir, eu posso ir numa festa, eu posso comprar bebida, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. A vida é mais gostosa quando chegar aos 18. Hoje eu tenho 12, eu não posso fazer nada, tudo é proibido. A preocupação era essa, não é? Tudo que vai fazer você é menor, você não pode, o pai falou, tem hora para voltar. Você não pode fazer isso, não pode ir ali, não posso ir em casa do amigo, não pode, na casa do amigo, quando eu fizer 18, aí que sim, aí a vida vai sorrir para mim, porque até os 18 é um sofrimento, é uma calamidade, eu não posso fazer nada, tudo é proibido, tudo tem regra, tudo é isso, tudo é aquilo, aí você chega nos 18, é como se você, aos 18 anos, fosse uma cortina, que quando se chega nela, você abre a cortina para ver o que tem do outro lado. E aí você descobre que não tem nada disso aí que você imaginou e aí fala assim, alguém me enganou. Cadê a habilitação, o carro? Você vai ver sim, você vai poder tirar a habilitação, você vai poder ter carro, mas você vai ter que trabalhar para ter isso tudo que você está querendo aí. Porque lá no filme que você assistia, aquela galera dos 18 que curtia a vida na universidade, que torrava o dinheiro do pai, não é bem por aí não. Você vai ver que a vida e a maturidade que você vai acompanhando e vai tendo, elas vão te mostrando uma coisa que a maturidade tem, e assim, é uma célebre situação, ela te faz ver as coisas como elas são. Mas com isso, a maturidade não é uma coisa ruim, amadurecer não é uma coisa ruim. A gente vai aprendendo a ter responsabilidades, a gente vai aprendendo o valor dos bons conselhos, a gente vai aprendendo que até as chatices dos nossos pais são muito bem-vindas. Você vai aprendendo que a vida é sólida, você vai aprendendo que cada vez mais lucidez é necessário para se fazer as coisas, você vai aprendendo que a vida é feita numa estrada justa e reta. A vida não é feita em montanhas, você vai ver que não é oba-oba, a vida é séria. A vida precisa ser levada a sério, a vida precisa ser levada de maneira correta. Você vai ver que a vida, ela precisa, quando você olha para o seu avô, para a sua avó, quantos de nós que ao olhar para essas pessoas mais idosas, sentimos aquele orgulho de ver aquela pessoa honesta? Alguém vai dizer assim, o meu avô não devia um centavo para ninguém, era um cara correto, era um cara honesto. Meu avô, minha avó era uma pessoa assim de um caráter ilibado. Aí você fala, será que ele sempre foi assim? Talvez quando jovem não, mas a maturidade o transformou naquele homem que você admira, naquela pessoa que quando você olha, você fala, um dia eu quero ser igual ao meu pai, ao meu avô, pessoa correta, justa, íntegra. Tem suas falhas? Tem, mas as qualidades sobrepõem. Isso é amor. A paixão faz com que nós não vemos
Os defeitos, o amor faz com que nós compreendemos os defeitos e continuemos amando, porque as qualidades superam os defeitos. E isso é exatamente o que a nossa vida vai nos ensinar. Saímos de um estado nostálgico da nossa juventude, entramos num mundo que a gente não imaginava que era assim, porque as coisas não são tão simples como a gente pensava que era, que a idade não diz nada. Tudo está determinado através das suas mãos, na maturidade que você vai tendo. E é justamente quando eu disse sobre a paixão da nossa juventude, os sentimentos da nossa juventude, a gente vai aprendendo a valorizar e reconhecer as pessoas de valor que estão ao nosso lado. Você vai vendo de fato quem são. E por isso que os amigos diminuem tanto quando você vai tendo tanta idade. Quando nós somos menores, temos muitos. Quando vamos tornando mais velhos, quando temos mais maturidade, até isso você vai começando a aprender. A separar, a saber quem é amigo, quem é colega, quem é conhecido. Tudo isso. Por isso não reclame da idade que tenha. Faça da sua idade a melhor época da sua vida. Porque talvez o amanhã pode não existir para você. Talvez hoje seja o último dia da sua vida e você não vai saber disso. Então viva hoje, faça desse dia o dia mais especial da sua vida. Porque nós temos apenas o hoje, o amanhã não existe ainda e o ontem não volta mais. Então viva agora. Enquanto você está preocupado com o amanhã, fazendo apenas planos e planos, esquecendo de plantar, você não vai colher. Fique olhando para aquele campo vazio, pronto para ser plantado, imaginando que ali vai nascer isso, vai nascer aquilo, e fique apenas imaginando. Na sua imaginação, você pode até ver pés e pés de manga, de qualquer outra coisa plantada ali, mas se você não tiver o trabalho de pegar a semente e colocar na terra, não vai nascer, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você olhar para a Bíblia, Deus não é nem muito fã de preguiçoso e vagabundo. Olha bem para o que diz a Bíblia para você ver. Porque aquilo que é nossa obrigação, Deus não vai fazer por nós. Algumas pessoas até acham essa frase um pouco forte quando você diz que Deus não... Deus pode fazer o que Ele quiser, claro, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é poderoso e Ele não precisa do meu consentimento, da minha autorização para que Ele faça. Mas aquilo que Ele me incumbiu a fazer, quem tem que fazer sou eu. Não adianta eu querer colocar nas costas ou na responsabilidade dele ou de qualquer outra pessoa. Os seus pais vão te ensinar, mas eles não vão poder fazer coisas que só você pode fazer por você. A maturidade, o amadurecimento, está ligado exatamente às situações como você passa e do que você aprende com elas. Então saiba de uma coisa. Hoje, o agora, o já, é exatamente a oportunidade que você tem para preparar a terra, lançar a semente e poder, sim, amanhã, ter a certeza do que você vai colher. Eu termino dizendo assim, e gosto muito dessa frase: aquele que sabe o que planta, não teme a colheita.